A ansiedade, ela se organiza a partir de diversos olhares. A neurociências e a neuropsicologia, áreas do qual eu trabalho, dizem que a ansiedade é uma desorganização psíquica por antecipação de algo que ainda não aconteceu. Essa desorganização acaba gerando um pouco de sofrimento no sujeito, e isso impede que ele tome a vida de forma tranquila e que faça as atividades que estavam acostumadas a fazer. A ansiedade, ela se organiza a partir de 3 formas. Podemos ter episódios de ansiedade, podemos ter crises de ansiedade e podemos ter ansiedade generalizada. O episódio de ansiedade, eu costumo dar o exemplo bem claro de quem costuma dirigir. Você tira a sua habilitação e pedem para que você faça uma viagem de um ponto A a um ponto B. Você nunca fez essa viagem, você nunca foi dirigindo, portanto você desconhece esse percurso. E é natural que, à medida em que você terá que dirigir, viajar para um lugar que você não conhece, você ficar com medo, com receio, terror, horror, pavor. Isso é comum. A isso nós chamamos de episódio de ansiedade. Tem algo para acontecer que te causa uma certa desorganização e medo até para poder executar a ação. Por outro lado, uma vez que você fez a viagem, que você teve contato, você já tem uma bagagem, nada é novo. Tudo aquilo que você vai fazer, você já fez um dia. Então espera-se que o sujeito sinta algum tipo de medo, mas não tanto quanto aquele que sentiu quando ainda não tinha viajado. Se isso volta a acontecer na viagem que você já tinha feito, que agora tem que fazer de volta, e esse medo é recorrente mesmo diante de uma viagem que você já fez, a isso nós chamamos de crise de ansiedade. Normalmente nos episódios de ansiedade o sujeito não sabe que tem ansiedade, até porque ele não conseguiu identificar, diagnosticar e compreender as características e os sintomas. Na crise de ansiedade, o sujeito já tem condições de poder identificar aquilo que ele está sentindo. Normalmente, as características dos sintomas são mais claros e ele dá conta de identificar e já antever o que pode acontecer de mal-estar, como, por exemplo, dores estomacais, perda de sono, náusea e etc. Características comuns como aumento de batimento cardíaco, diminuição de fluxo respiratório, respiração parece que fica ofegante, tremores de pernas, mãos, membros superiores, tremor de pálpebra, são características comuns de crises antecipatórias de ansiedade. E existem casos em que essas características esses sintomas estão estabelecidos no sujeito em diversas áreas da vida dele. No trabalho, na escola, no dia a dia, nas atividades que ele está acostumado a fazer. A isso nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizado, ou TAG, como algumas pessoas conhecem. De forma geral, a ansiedade existe no cérebro apenas para aquilo que nós não temos resposta. Todas as vezes que você tiver que pensar, resolver alguma coisa e você não tiver uma resposta certeira, o seu cérebro vai tratar de encontrar essa resposta. E à medida em que ele vai tentando buscar a resposta, ele vai desenvolvendo e aumentando as características de sintomas de ansiedade. Exemplo para quem é mãe, vai ficar fácil entender isso. Se você liga para o seu filho e ele dá com o celular desligado ou o celular vai para a caixa de mensagens, automaticamente as mães ficam preocupadas e isso faz com que todas as ideias possíveis mais tenebrosas perambulem a cabeça. Isso não nos permite, não é possível pensar de forma racional. Ou seja, pode ter acabado a bateria, pode ser que ele esteja num percurso em que o celular não funcione, pode ser que algum outro motivo tenha feito para que ele não atenda o telefone ou que o telefone vá para a caixa de mensagens. Mas essa racionalização que eu fiz agora só é permitido quando a gente não tem o sentimento de forma aflorada. E a ansiedade faz exatamente isso. Quando ficamos ansiosos, o nosso fluxo respiratório fica mais ofegante e o nosso batimento cardíaco aumenta. Isso faz com que a pressão sanguínea do corpo aumente junto. E se vai muito sangue e muito oxigênio no cérebro, nós não conseguimos pensar e racionalizar as coisas. Isso faz com que a primeira ideia que vem à cabeça é: foi sequestrado, bateu, não quer falar comigo,
está aprontando alguma coisa de errado, foi preso e faz com que as mães saiam ligando para todos os hospitais, penitenciárias e lugares possíveis de encontrar os seus filhos. E quando ela menos espera, o filho bate a porta e entra como se nada houvesse acontecido, porque a dinâmica de todo pavor, temor, horror está na cabeça de quem sente a ansiedade. Eu costumo brincar que o nosso cérebro é o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo. Ele dá conta de dar cheiro, volume e cor para as coisas que não existem, por conta do aumento da emoção e a diminuição da racionalidade. Isso só acontece quando se estabelece junto a ansiedade. Ansiedade, portanto, nada mais é do que sofrer por algo que ainda não aconteceu. E às vezes, aquilo que nos causa o mal-estar, que nós chamamos de fatores ansiogênicos, estão perambulando por toda a nossa vida em vários setores ou áreas que nós atuamos. Lidar com esses fatores é um outro dilema, é outro desafio. Mas isso a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Aguardo vocês.